Uberlândia, Minas Gerais. A partir de agora, Debate Maravilha. Religião, comportamento e temas atuais em debate. Participe, dê a sua opinião. Está no ar, Debate Maravilha. Louvado seja Deus, bom dia, gente feliz, que a paz e a graça de Cristo Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, nessa terça-feira maravilhosa, né, Julinho? Júlio tá aqui, Júlio Neném nos comandos técnicos, né? Ontem nós não pudemos entrar no ar, rapaz, tá dando uma virose no povo aí, né? Nosso convidado de ontem também ficou ruim, coitado. Caliane também não passou bem ontem, mas hoje ela tá aí. Caliane fazendo nós ficar bonita aqui, bom demais. Dona Cida tá por aqui hoje também. E o nosso convidado muito especial, que hoje vai fazer parte do nosso debate Maravilha. Ele que trabalha, pelo que eu vi, com fotografia, né? Isso mesmo? Isso mesmo. Aí, a missão do homem é difícil, é deixar o pessoal bonito, né? Felipe, esse nome, sobrenome seu aqui é japonês? Nakazato? Vem da minha esposa. Todo mundo pergunta, né, que veio um homem loiro alto, né? Mas é da minha esposa, ela que é japonesa. Ah, entendi. Aí quando você casou, pegou o nome dela. A gente pôs na empresa e ficou estúdio Nakazato e deu tudo certo. Tudo Nakazato, olha só. Ó, Julinho, depois eu vou fazer uns testes com ele. Se ele conseguir deixar eu bonito, nós vamos... Ele... É fácil, eu costumo brincar que toda pessoa careca, um homem careca, ele traz uma luz diferente. Júlio, você gostou assim, né? Um brilho diferente. Ô, pessoal, é zoeiro, tá vendo, gente? É o Rodrigão, tá aqui hoje com a gente, vai fazer parte do nosso debate Maravilha, que hoje tem como tema quando é a culpa, quando ela nos aproxima de Deus e quando ela nos afasta. Ixi, vamos entender um pouquinho sobre isso aqui com o Rodrigo, um assunto profundo, e é lógico que nós queremos a sua participação pelo 349-9765-8989. 349-9765-8989. Debate Maravilha vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre trazendo um tema relevante que trata de relacionamento, trata da nossa vida enquanto comunidade na igreja, os nossos relacionamentos familiares, assuntos muito atuais, temas teológicos também, e tudo isso para trazer mais luz, mais entendimento, para poder abençoar a vida de cada um de nós. Estamos aqui pela frequência de 89.7, diretamente dos nossos estúdios de Uberlândia, na Avenida Cesar Alvim 818, e também pelos streams aí na internet. O pessoal está nos acompanhando ao vivo, e logo mais após o programa a gente sobe esse conteúdo para o YouTube no endereço Uberlândia 89 Maravilha. Esse endereço também é o endereço do nosso Instagram, é Uberlândia 89 Maravilha. Começa a seguir a página, começa a seguir nosso perfil, se inscreva no nosso canal no YouTube e seja muito bem-vindo à melhor programação, viu? Estou muito feliz, vou mandar um abraço muito especial aqui pro fotógrafo também, ó, colega seu de profissão, o Gilvan. O Gilvan também é o cara responsável por deixar nós bonitos. Gilvan, aquele abraço, nosso carinho para você, todo dia tá ligado aqui na Maravilha FM. Mandar um abraço também pro pastor Sérgio Tavares, o homem que faz piscina, além de fazer a obra de Deus, e faz piscina também, ligado aqui com a gente. O Sargento Leôncio, Deus abençoe, meu querido. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguém, que depois o povo fica bravo. Você não mandou meu abraço. Presbítero Rodolfo, um abraço para você aí do Tempo de Glória, que é dirigido pelo pastor Gilmar. Falar no pastor Gilmar, gente, nesse próximo final de semana, dia 25 e 26 de julho, inclusive dia 25, eu não sei porque, é um dia muito especial, mas dia 25 e 26 é o seu aniversário, né, Júlio? E 25 é o seu. Então, dia 25 e 26, o pessoal lá da Igreja Tempo de Glória vai estar realizando o Congresso Fogo e Glória, para a tampa da chaleira voar, hein, gente? E vai ser bênção demais, todos os 2 dias, tanto sábado quanto domingo, às 19 horas, ali na Avenida Jerusalém 116, no bairro Canaã. Avenida Jerusalém 116, bairro Canaã, Congresso Fogo e Glória nesse próximo final de semana, recebendo aí, vai estar presente o pastor Gilmar, presidente do ministério, pastor Yuri, vão estar cantores como Uberlândia, que já esteve aqui ministrando, pastor Uberlândia, pastor Bruno, pastor Carlos Henrique, aqui da Maravilha, vai estar cantando lá também,
também, gente boa todo tanto, você gosta dele, né? A cantora Luciele também vai estar cantando no Congresso Fogo e Glória, na Avenida Jerusalém 116, agora nesse próximo fim de semana, 25 e 26. Falar nisso também, quem está fazendo aniversário dia 25 e vai fazer uma vigília de comemoração é a pastora Jocélia, mais conhecida como pastora Jô, já esteve aqui com a gente. Vão estar recebendo ali vários palestrantes, né? E também cantores. Entre os cantores que vão estar lá, vai estar a Caliane e a Cauane. Você conhece essa dupla, ô Júlio? Você conhece essa dupla? Sim, boa dupla, viu? Vão cantar lá também na vigília de aniversário da pastora Jocélia. Vai ser sábado agora, dia 25, começa 22 horas. Dá pra ir lá no Tempo de Glória, no pastor Gilmar, e depois ir pra vigília da pastora Jô, às 22 horas, ali na, como é que chama? A Rua Palmeiras, número 19. Gente, é pertinho do monte lá da oração, aquele monte que 24 horas por dia tem gente orando. Fica na mesma rua, pertinho. Rua das Palmeiras, número 19, aí no bairro Panorama. E aquele nosso carinho para todos vocês, atentos aqui à nossa programação, convidando mais uma vez você para participar com a gente aqui no nosso Debate Maravilha de hoje, que tem um tema assim muito relevante. Essa semana tá quente, viu, gente? Sexta-feira agora vai ter um médico aqui, porque o tema é um pastor que faz uso de remédio controlado. Ele pode ser pastor? Sexta-feira nós vamos falar sobre isso, vamos trazer um médico para falar a respeito disso. Na quinta-feira vai estar aqui com a gente o pastor falando a respeito de um assunto polêmico sobre a masculinidade sem ser machista, viu? O tema é pesado, é homem, hétero e pai. Rapaz, o homem prega uma mensagem que é assim: você não pode ser banana. Pra você ter uma ideia que o homem é perigoso. É forte. Então, quinta-feira ele vai estar aqui, tá, gente? No isso debate. Eu quero ouvir. Amanhã, Kelly Almara Dias com a gente aqui no Debate Maravilha, fazendo o Entre Nós, muito top também. E hoje o querido Rodrigo aceitou o nosso convite de poder estar com a gente para falar sobre isso. Culpa, quando ela nos aproxima de Deus e quando ela nos afasta de Deus. Manda sua opinião aqui pra gente, tá bom? Manda sua opinião. Eu errei, né? Eu errei, foi mal aí, gente. É Felipe? É Felipe. Onde que eu arrumei Rodrigo, gente? Hã? Ah, é verdade, é o coordenador. É porque eu tô com ele na cabeça mesmo. Legal. É porque semana que vem nós vamos ter um evento aqui na rádio, né? Vamos receber os pastores aqui. Vai estar nosso irmão Eduardo aqui também. E a gente tá aqui numa correria para organizar isso aí. E eu tô com ele na cabeça. O Rodrigão. A pressão tá grande. Aquele abraço, a pressão é grande. Mas Felipe Nakazato. Felipe Nakazato. Vamos lá, o nosso debate de hoje. Todo cristão conhece a culpa. Aliás, todo ser humano, né, conhece esse sentimento da culpa. Ela aparece depois de uma palavra dura demais, de uma decisão errada, de um pecado que se repete pela 10ª vez. Em alguns momentos ela funciona como um alerta, algo que empurra o cristão de volta para Deus. Em outros, ela se torna um peso que paralisa, que faz a pessoa se sentir indigna demais para se aproximar. A Bíblia apresenta 2 exemplos claros dessa diferença. Pedro, que chorou, a Bíblia diz que foi amargamente, né, se arrependendo e foi restaurado. E Judas, que sentiu um remorso e foi destruído por causa desse sentimento. O que separou os dois não foi a intensidade da culpa, mas o que cada um fez com ela. Dentro disso, há quem defenda que a culpa, quando vem do Espírito Santo, é sempre um instrumento de graça. Para essa visão, sentir o peso do pecado é o primeiro passo para o arrependimento. Sem isso, a graça perde seu significado. Nesse entendimento também, uma igreja que minimiza a culpa está produzindo cristãos sem convicção. Aí, por outro lado, nós vamos ter quem argumente que muitos cristãos vivem presos a uma culpa que já foi perdoada e que isso não vem de Deus, mas do adversário. Para essa visão, depois do arrependimento e do perdão, insistir na culpa é duvidar da eficácia da cruz. E nesse entendimento, a graça precisa ser pregada com a mesma força que o pecado. Diante disso, vem o nosso questionamento. Quando a culpa nos aproxima de Deus e quando ela nos afasta dele? Felipe está aqui conosco hoje. Felipe, você congrega em qual ministério? Eu fui pastor durante 13 anos, acompanhando o pastor Edson Júnior lá na Edificar. Na Edificar. Pastor Edson é um querido. Abraço, pastor Edson. Tá devendo aqui, hein? Tem que chamar ele, velho. Rapaz, a agenda do homem é corrida. Vamos ver se semana que vem dá certo. Tem que chamar ele, que ele tem muita coisa para compartilhar para nós, assim, de Deus. Grande homem de Deus, caminhei com ele durante 13 anos. Foi
Foi anos maravilhosos ali junto com ele. E agora Deus me chamou para viver um novo processo. A gente ainda está no processo de oração e fazendo obras de casa em casa, reunindo com o pessoal. Então, me chamar para homens também. Que benção. O senhor já tem uma experiência pastoral, então. Sim. Glória a Deus. Caminhei muito com homens de Deus, assim como o pastor Edson Júnior, então aprendemos muito. Isso para mim foi anos assim, de vida, de aprendizado, de renovo, cuidado. E a gente foi avançando na obra e Deus, ele é maravilhoso em tudo que ele faz, né? É verdade. Então, eu só tenho gratidão pelo Glória processo. a Deus. E o senhor já nasceu assim dentro de um berço cristão? Ou como é que foi seu processo de conversão? Já nasci através de um berço cristão, assim, através mais da minha mãe. Sua mãe. Hoje também ela é pastora, foi missionária na época, eu era menino. Como é que chama sua mãe? Ela é pastora Joelma. Pastora Joelma, um abraço aqui em Uberlândia? Uberlândia. Onde que é a igreja dela? A minha mãe, ela tem um propósito de cuidar de dependentes químicos. Mas que maravilha, então, olha só. Ela sempre cuida das pessoas e também agora de mulheres. Então ela... Sim, focou o ministério nessas duas áreas. E ela tem um propósito muito forte, é profeta, ela é Glória a Deus. Uma voz de Deus aí na vida das pessoas. Aleluia. E eu aprendi muito também assim, com ela. Pastora Joelma, já está o convite para a senhora vir por aqui também. Né? Que é isso? Que bênção. É isso. Que bom. E a esposa do irmão, como é que chama? Franciele é casada. Obrigado, viu, irmã Franciele, ter liberado. Filipa está aqui com a gente hoje. Pastor Felipe, então esse tema, acredito que já seja... já faça parte, né, da sua trajetória como pastor, também como estudante, como teólogo, né? Porque a culpa, inevitavelmente, ela está sempre presente de alguma maneira nas ministrações que a gente faz. O senhor conseguiu identificar qual que é o papel da culpa na vida de um cristão e quando ela é saudável e quando ela se torna um problema? Esse é um assunto tão importante, né, na vida cristã. Quando você me mandou sobre esse assunto, é algo assim que gera uma ministração na vida das pessoas, nas nossas vidas, muito grande. Porque é uma dúvida, só que ela também traz cura. Então as pessoas elas acham que a culpa talvez vem de Deus, ou que Deus causa a culpa nas pessoas. Certo. E na verdade a culpa ela se torna boa quando você não fica preso nela. Então, quando você tem a culpa de algum erro, pecado, de alguma falha, porque nós somos humanos, então a Bíblia nos mostra, lá, se a gente for falar desde o princípio, a culpa ela vem através do pecado. Ela vem do pecado gerado. Então, quando nós pecamos, nós nos sentimos culpados por isso. Quando erramos, nós nos sentimos culpados. Só que nós temos que compreender que a culpa ela traz um renovo e uma restauração em nós quando a gente não fica preso na culpa. Nós temos que lançar tudo isso aos pés da cruz. Então, quando nós tiramos a culpa de nós, a gente alcança a cruz de Cristo, alcança a restauração. Certo. Mas o que Satanás ele quer fazer com o ser humano, né? Ou com o povo cristão? Ele quer que as pessoas ficam presas na culpa, naquele erro, e que se acham não mais merecedores de um perdão. Certo. E fica preso naquilo. Então, o que diferenciou o filho pródigo para poder receber a transformação na vida dele? Foi ele entender que ele tinha que sair daquele processo de culpa. Porque ele saiu da sua casa, pegou a sua herança com o pai, fez o que fez, praticou muitos pecados, perdeu tudo o que tinha. E ali ele entendeu que aquele processo de culpa estava afundando ele. Então, quando nós entendemos que a culpa nos afasta de Deus, nós voltamos para a cruz. Então, a culpa ela tem que ser só um alerta para nós cristãos. Nós pecamos, sentimos aquela culpa. Mas isso é um alerta que nós temos que compreender que o Espírito Santo ele vai nos levar ao processo também da restauração e do perdão. Então, aí nós vamos falar sobre isso daqui para frente, que essa é a diferença de Pedro e Judas. Pedro ele alcançou de novo o perdão, mas Judas correu para um outro lado. Sim. Onde não recebeu esse processo. Eu estava até olhando aqui, o termo usado ali para o sentimento de Pedro, vamos chamar assim, né? É metanoia, né? Que está mais relacionado com uma ideia de transformação, de mudança, né? Real, né? Real. A gente fala e no caso ali de Judas não é o mesmo termo, né? E a gente percebe, então, só por essa colocação da palavra com relação aos termos utilizados, que houve mesmo uma diferença entre o sentimento e a atitude dos dois, né? Sim. Pedro, ele entendeu um processo tão precioso para nós, porque qual que é o primeiro passo, assim, que quando a gente peca, o que acontece?
nós afastamos. Pode ser por vergonha, pelo erro, né? Por achar que não é mais merecedor. Então, assim, tem muitos aspectos que acontecem depois do pecado que causa algumas atitudes do ser humano. Então, os dois pecaram, ok? Pedro e Judas. Os dois, um negou Jesus e o outro vendeu Jesus, traiu Jesus. Só que teve uma diferença que Pedro ele se afastou dos discípulos. Ele voltou até para o passado dele, da pesca, das coisas que ele fazia anteriormente. Mas Judas entrou numa depressão tão profunda, numa amargura tão profunda, que ele achou que não tinha mais esperança. E agora a gente tem que gravar essa palavra, esperança. Certo. Quando a gente perde a esperança no meio do caos, isso nos leva a um caminho de morte. A esperança é que traz a restauração da cura em nós, da vida em nós em Cristo. Nós, como homens e mulheres de Deus, nunca podemos perder a esperança que o próprio Cristo deixou para nós. Sim. Porque a esperança é a chave para o ser humano ser alcançado de novo. Então, mesmo Pedro afastado, mesmo Pedro longe, ele ainda tinha dentro de si uma esperança de receber o perdão. Ele caminhou com Cristo, estava perto de Cristo. Pedro sempre foi aquele cara explosivo, Sim. fazia por amor. E aí está um outro aspecto, porque nós estamos falando de dois homens aqui. Um dizia que amava Cristo, mas o outro realmente amava. Pedro, ele amava. Pedro reconhecia Cristo como o Senhor da vida dele. Sim. Judas não. Judas reconhecia Jesus só como seu mestre. E então os aspectos também da nossa vida cristã. Como nós reconhecemos Cristo? Como Senhor e Salvador da nossa vida? Ou como um mestre que produz milagres, prodígios, maravilhas e a gente só admira? Então aqui está o ponto das esperanças. Pedro tinha uma esperança genuína. Judas perdeu a esperança porque só olhava Jesus como um grande mestre. Esse é um ponto que nós também temos que raciocinar. Olha que interessante. Uma diferença na forma como cada um deles enxergava o próprio Senhor, né? Exatamente. E é interessante que o Judas, depois que ele faz o que ele faz, o Evangelho diz que ele tenta devolver as moedas, né? Ele tenta voltar ali atrás de alguma maneira, tentando talvez compensar aquilo que tinha acontecido. No entendimento do Senhor, o que ele estava fazendo era mais ou menos o que Adão e Eva fizeram ali no Jardim do Éden, porque quando eles pecam, eles costuram ali umas roupas mais ou menos, né, e tentam cobrir a própria nudez. E pelo que a gente estuda, um tipo de justificação humana. Foi isso que Judas tentou fazer? Você já respondeu a esse questionamento, porque a gente sempre busca uma solução humana para as coisas. Judas, ele, na hora do erro dele, na hora que ele caiu em si, ele procurou resolver de uma forma humana. Então, ele procurou o próprio homem para poder resolver. Toma aqui, estou devolvendo. Eu estou arrependido. Não quero mais isso. Procurando o próprio homem. Às vezes, a gente procura os homens para resolver os problemas da nossa vida espiritual. O que Judas estava passando era algo espiritual e não algo natural. Sim. Então, quando ele procura um homem para resolver a coisa espiritual que ele acabou de fazer, uma quebra espiritual, uma ação espiritual, ele acaba de entender que ele já pega uma nova decepção, então já é uma nova pancada, porque a pessoa olha para ele e fala, agora já não adianta mais, não tem você pode devolver o que você quiser, mas agora está feito, né? Não adianta mais. Então já foi um novo baque para ele. Sim. Aí já perdeu a esperança ali novamente. Mas Pedro, ele espera e ter um tempo com Cristo. Ele afasta, sim. Ele está longe, mas ainda com a esperança de estar perto de Cristo para ter uma restauração. Olha só, e a gente pega aí 2 pontos, né, Pastor Felipe? A questão que, nesse momento dessa atitude de Judas, aí a gente acredita realmente que entra o fator espiritual, que o adversário é nosso acusador, né? Ele já tem esse nome que significa acusador. Nessa hora de culpa, que todos nós passamos por ela, é comum que o acusador chegue para nos acusar, né, para fazer o papel dele. E pesar mais do que já está pesando, né? Exatamente. O papel do diabo, a Bíblia já fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, quando um ser humano, assim, uma pessoa, ele se sente culpada de algo, ele já usa por meios espirituais para que essa pessoa fique presa nisso. Se sentindo mais culpado. Mais culpado. E quanto mais você se sente culpado, você fica longe da esperança. E quanto mais longe da esperança, você fica perto da morte. Olha só. E o senhor tocou no segundo ponto, é que Judas ele procura um isolamento, né? E ele acaba tirando a própria vida por isso.
Pedro, pelo que a gente entende, a Bíblia não é exatamente clara a respeito disso, né? Explicitamente clara, mas a gente percebe que ele fica ainda no meio dos discípulos, porque quando Jesus vai encontrar com ele está pescando. E aí isso me remete ao fato As pessoas sabiam onde ele estava. Sabia onde ele estava. E isso me remete ao fato de que no Legendários a gente vive algo parecido com isso, né? Eu tive a oportunidade de estar no dia 1º e desde então eu tenho acompanhado, eu acordo de manhã nos dias que tem os devocionais, participo dos encontros uma vez por mês e a gente percebe essa força, né, da manada, do estar junto, né? Sim. E se um irmão tem uma fraqueza, isso realmente é do jeito que eu estou entendendo? Às vezes eu estou entendendo de outro jeito. Ou é isso mesmo, Felipe? Nós, como seres humanos, precisamos desse apoio um do outro. Mesmo que, é claro, existam coisas que nós precisamos, como o senhor já disse, resolver com Deus, mas existe essa parte também que a gente precisa um do outro. Sim. Você falou correto, porque o que nós mais pregamos ali na montanha, nos nossos eventos legendários, nossas comunhões, as orações, é que o homem não fique só. O homem não deve andar sozinho. Ele precisa sim de uma manada. Isso é algo bíblico. É um princípio. Porque quando o homem está sozinho, ele é fácil para ser atraído e cair no peso da culpa, da derrota, da lama, e achar que não existe mais esperança para ele. Então, o que nós mostramos ali no Legendário, que ainda tem esperança. Então, o homem sobe a montanha para encontrar, ele vê os seus erros, o peso do erro. Aquela mochila pesa, né? Ela pesa no começo, ela te joga ali para baixo, ela tenta paralisar você, porque a mochila é o peso do pecado. É o peso da falta de esperança, é o peso dos erros. A sua mochila pode estar mais leve que for, mas lá na montanha fica pesada. Porque o processo lá é espiritual. Sim. O que você tem que entender na montanha? Que independente de qualquer coisa, você tem que louvar e buscar a esperança. Quando você entende isso, as suas forças se renovam, mesmo quando você está destruído, cansado. Aí você passou por isso, talvez estava com vontade de desistir, a gente fica cansado, estressado, achando todo mundo ali louco. Mas quando a gente compreende que desfrutar o caminho que a gente fala na montanha é desfrutar da presença de Cristo a todo momento ali. Então, a manada é para que o homem não se sinta só. Teve um tempo onde eu estava com muitas dúvidas, procurando... minha filha tinha acabado de nascer, eu tenho 3 filhos, né? A terceira tinha acabado de nascer, tomando muitas decisões difíceis na minha vida, e eu não ia subir a montanha, não ia servir naquela vez. Mas o Ezio, chamei de capitão, o capitão ele me ligou. Eu falei, onde você está? Estou em casa e tal. Ele fecha a farda e vem aqui orar com nós. Então eles estavam lá no estádio, pronto para começar o processo. Certo. E ele fez questão de me chamar. Isso é um sinal de Deus para nós. Porque o homem não deve andar sozinho. Quando você se sente sozinho, Deus sempre vai levantar uma pessoa para estar próximo de você. Para te chamar de volta, igual aconteceu com Pedro. Sim. Eu até separei um verso aqui. Pode falar. Lá em Hebreus 10, 23 diz: mantenhamos firmes a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, ele está dizendo aqui que Jesus ele prometeu algo através de ficarmos firmes na esperança. Ele continua: importemo-nos uns com os outros. Vamos importar uns com os outros para nos incentivar-nos. Então, eu incentivo você, você incentiva ele, me incentiva. Então, a gente se incentiva no amor e as boas obras. Sim. E não deixemos de nos reunir, aí tá. Congregarmos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas para procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo aquele que vem aproximar-se o dia. Então, a Bíblia está aqui nos exortando a não deixarmos de nos reunir. E a importância de estarmos juntos, porque eu incentivo você no amor de Cristo e nas boas obras, e você vai incentivar ele me incentivar. A gente incentiva uns aos outros, e quando a gente se sente fraco, um se levanta para te fortalecer. Glória a Deus. A manada é para isso. Sempre existe um homem se levantando para fortalecer o outro. Glória a Deus. E para você que está acompanhando a gente aqui, meu querido, minha querida, fique à vontade para participar pelo 349-9765-8989. 99765-8989. Por aí também, se você quiser, a gente já manda para você o link da inscrição do próximo TOP, que é esse evento de subir a montanha, que vai acontecer no próximo dia 4, 5, 6 e 7 de setembro, tá? 7 de setembro é feriado, vai ser uma segunda-feira, então na sexta-feira, dia 4, começa ao meio-dia.
você vai ter ali 72 horas que você vai dedicar a sua vida a Deus. Sem celular, você e ele, junto com essa manada maravilhosa, subindo a montanha. E realmente é algo muito espiritual. Daqui a pouco começa o processo dos 50 dias de oração, de jejum. Benção. E o negócio é benção demais, né, Felipe? É bom demais. Só quem participa sabe, né? É verdade. Tanto que o processo é glorioso, é extraordinário, é transformador. Você vai subir uma montanha, você vai sentir. O Julinho. Rapaz, o pastor Danilo tá que hora pra esse Júlio, viu? O pastor Danilo é a benção. Já mandou, já, eu tô falando. Você vai saber o que nós estamos conversando e falando, porque Sim. É algo assim, transformador. É algo, quando você está num processo de 4 dias, sem celular, sem distração, só num processo ali realmente de ouvir a voz de Deus, de saber, por exemplo, eu já subi a montanha como pastor. E talvez a gente, como um pastor ou líder religioso, ou um empresário bem-sucedido, seja o que for, ele acha que talvez, um bom marido, né, um bom pai, ele acha que talvez não precisa de mais nada. O Ezio até falou isso o dia que ele veio, que ele achava que ele... Exatamente. Que a mulher dele tinha tirado a sorte grande. Aí tá vendo onde tá? Porque você já traz bem, você já trata bem a sua esposa, você trata bem os seus filhos, você trata bem os amigos, você serve a sua comunidade. Então, talvez você entra nesse aspecto que não precisa de mais nada. Aí lá você encontra uma grande surpresa e agradável surpresa. Que nós precisamos aprender muitas coisas. Eu tenho uma filha, que é minha primogênita, a Isabel. Ela é especial, cadeirante. Nasceu com falta de oxigênio no cérebro e lesionou várias partes no cérebro dela. Então, ela perdeu os movimentos, ficou com atraso psicomotor e eu sempre trabalho muito na minha área, como a gente conversou no início, eu sou fotógrafo. Minha especialização é casamentos e fotos de empresários também. E eu trabalho sempre muito, para sempre dar o melhor para ela, cuidar dela, o melhor atendimento, as melhores coisas. E eu conheci o Legendário através de um processo que nós estávamos vivendo muito sério, que ela tinha que abrir a coluna inteira, porque ela ficou totalmente torta, porque ela não anda, ela só arrasta no chão. E ela teve um grau na coluna de 108%. Então aqui já estava afundando, né? E a gente teve que levar ela para Brasília para fazer essa cirurgia, era muito séria. E aí foi o processo onde o Legendário foi apresentado para mim. Porque um grande amigo meu, chamado Diego, era um discípulo meu lá na igreja, eu era pastor dele. Ele e o pastor Edson também junto, eles levaram esse pedido de oração lá. Eles subiram num top antes de mim. E os Legendários, sem me conhecer, já começou um processo de oração por mim e pela minha filha. E aí no dia que eu fui subir lá, porque nos RPM, quem não é legendário ainda consegue ir lá para conhecer o processo, né? Isso, participar e tudo. E eu fui nesses RPM. E lá eles oraram por mim, e naquele dia eu tomei a decisão de fazer parte, de subir. O Diego, ele abençoou a minha vida, ele pagou o meu top, minha inscrição, e eu fui. E lá nessa montanha, Deus falou tanto comigo, porque aquela mochila pesava tanto, e Deus me mostrou aonde eu precisava ser tratado nessa questão. Porque eu trabalhando muito, achando que só dar o melhor para os meus filhos, pôr o pão na mesa, já era o suficiente para um homem. E isso é bacana. Mas não é só isso. Porque eu deixava todo o restante do processo com a minha esposa. Levar em fisioterapia, a maioria dos banhos ela que dá, trocar a fralda dela ela que dá. E uma menina já com 8, 9 anos, agora ela já está com 13 anos. Então é uma menina já pesada. A mulher sempre tem que ficar pegando, carregando, pondo no banheiro, tirando e pondo na cadeira. Entendi. E Deus me mostrou isso, que aquele peso daquela mochila era todos os anos que eu deixei esse peso nas costas da minha esposa. Nossa, Deus. E não estava carregando isso. Nossa, Deus. Achando que como um homem já estava fazendo muito, sendo um bom pai, um bom marido, um cara que trabalhava muito, colocava o pão na mesa, tentava dar o melhor para a família, mas isso não era suficiente. Então, na montanha, Deus me tratou que aquela mochila realmente era todo esse peso que eu estava colocando nas costas da minha esposa e achando que não era minha responsabilidade. Meu Deus. E ali eu compreendi o processo, que a responsabilidade também da minha filha total é minha. Todo esse processo. Então, quando eu saí daquela montanha, eu saí um cara totalmente transformado e sabendo o que eu tinha que fazer dentro do meu lar. Meu Deus, que testemunho tremendo, hein, Pastor Felipe? Muito impactante, realmente.
E que missão linda essa do senhor, né? E ela, assim, ela é a alegria da casa. Ela, no processo da cirurgia eu estava falando, mas deu tudo bem. Ela ficou 40 dias lá em Brasília. Graças a Deus passou tudo. Hoje ela está mais retinha. Ela tem agora a possibilidade de ser tratada melhor. Sim. Então, e minha esposa passou os 40 dias em Brasília com ela. Nossa, que peso, hein? Com ela, sozinha lá. E como é que ela chama mesmo? Desculpa. A minha filha? É isso, Isabel. A Isabel. E aí você falando que a Isabel traz essa alegria para casa, né? Exatamente. Ela é a luz da casa, ela que me ajudou a ser um homem melhor, amar mais as pessoas. Nossa, ela me ensina a amar, assim, profundamente a cada dia. Amém. Ela olha para todo mundo assim, ela quer abraçar todos, não importa quem seja. Ela quer dar um abraço e sorrir para todo mundo. Isso me mostra uma pureza muito grande. Nossa, glória a Deus, né? Um abraço aí pra Isabel também. Só tem mais filhos? Tem o Benjamin. O Benjamin. Que tá com 10 Benjamin, anos. Um abraço, Benjamin. E agora a Eloá, né? Que Eloá. tá com 8 meses. Olha, bem depois, hein? Que gracinha, parabéns. Eu até brinco, porque depois do Legendários a gente pode subir no REM. Sim. Que é um processo da montanha com a esposa, com a esposa, né? E eu levei minha esposa pro REM São Paulo, foi o REM lá, pioneiro de São Paulo. E lá a gente tem o brinco que eu fiz a Eloá na montanha. Que é casal, foi lá, né? então a gente tem sempre um processo lá e foi muito bacana. Olha só, que presente de Deus, né? Depois de tanto tempo, quase 10 anos depois, né? Depois. Que bênção, parabéns aí. Um abraço pelo Eloá também. Olha, que bênção poder receber o pastor Felipe aqui hoje, contando esse testemunho maravilhoso. E você, meu irmão, que está nos ouvindo aí, você, minha irmã, que tem um filho, um marido, um esposo, pastores estão nos ouvindo, aproxime do Legendários. Legendário não é uma religião, né? Não é uma modinha, é um movimento que tem ajudado a homens, né? Que já são homens bons, na sua maioria a gente entende que são, né? Mas que realmente estão precisando daquele toque divino mesmo, não se trata de coisa humana, e a gente pode viver isso subindo a montanha. Todas as informações, link de inscrição, você encontra no perfil aí do Instagram, Legendários Uberlândia Arrocha. Legendários Uberlândia Arrocha. Se colocar no Google também aparece, viu, gente? Se você quiser por aqui pelo WhatsApp da rádio, é só mandar uma mensagem, ou eu quero aquele link lá dos Legendários, a gente encaminha para você pelo 34 99765 8989. Nosso objetivo é te ajudar a viver esse momento com toda certeza. Mesmo que você fale, mas eu ouvi falar que a inscrição é X, eu não tenho esse recurso. Você tem vontade? Manda uma mensagem, fala que você quer ir, que nós vamos correr atrás para te ajudar, porque de verdade, Deus tem um propósito com isso que vai acontecer nos próximos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro. E eu vou estar lá e eu quero te abraçar. Felipe conosco. Quer te abraçar lá, tá? Vai ser uma alegria, né, Felipe? Felipe? Só uma prova viva disso, que eu fui abençoado para estar ali. Então, a pessoa que está nos ouvindo aqui, entenda que também você pode ser abençoado para estar lá. Não deixe isso limitar a sua participação. Tem um irmão lá da igreja que ele é dono de um sacolão, né? E aí, quando ele foi convidado para ir, ele falou assim, não, eu não tenho dinheiro e tal, não tem condição nenhuma agora. E aí a pessoa falou para ele assim, não, eu vou pagar para você ir. Aí ele, não, mas não tem jeito, porque como é que eu fecho o sacolão 4 dias? Você tá doido? Aí ele, não, eu fico no seu lugar no sacolão. Que Deus, rapaz. Aí não tinha jeito, né? Ele, não, então eu vou. Não tem como correr. Não, aí não tinha jeito, não. E estão vindo aí 30 pessoas da África do Sul participar desse Legendário agora, né? Para abrir a pista ano que vem lá na África do Sul. Pastor Eliseu é um grande amigo. Pastoreou comigo também junto com o pastor Edson Júnior também. Certo. Na Edificar. E ele está fazendo um processo tão especial na África, que com palavras é difícil descrever, né? Certo. O que Deus está usando ele lá para trazer. É um desafio muito grande. Ele já trouxe um pessoal antes, um grupo antes, agora está trazendo o dobro disso. Então, você que está nos ouvindo, saiba como participar disso, como ajudar. É um processo realmente que demanda muito. Tanto que eu falo muito que a Rocha aqui, a nossa comunidade, ela não é voltada para recursos financeiros. Sim. Porque tudo que a gente tem e que Deus coloca em nossas mãos é para poder abençoar. Sim. Então, imagina trazer 30 pessoas de lá, é verdade. Pessoas de lá sem condições financeiras, a grande maioria. Sim, é. Eu fiquei assim, eu venho acompanhando o movimento há algum tempo, aí a gente vê muita coisa na internet, né, falando contra, mas é aquilo que a gente diz, né, não dá para saber se você não passar, para saber como que Exatamente. é. Mas algo que me impactou muito foi um vídeo que eu vi, o João Júnior, eu tenho muita parceria assim, com ele subindo com vocês lá em Juiz de Fora para levar aquele momento ali de socorro para as vítimas ali. Eu falei, rapaz, esses homens estão de brincadeira não, né? Isso começou a mexer comigo, eu entendi que realmente não era uma coisa só voltada
para a questão evangélica, era uma coisa aberta para abençoar realmente a nação, né? Exatamente. Além da, a gente falou muito de família, eu dei o testemunho de família, mas o foco também do Legendários é que nós, como homens, possamos assumir total responsabilidade. Não só da nossa casa, igual eu dei o meu testemunho, mas também da sociedade. Nós não estamos aqui à toa. Deus nos colocou aqui para a gente viver a nossa própria vida, o nosso próprio umbigo, os nossos próprios problemas. Mas é para a gente estar disponível a servir a sociedade. Disponível a servir aquele que precisa. Sim. Então, um homem hoje que é Legendários, que veste essa farda, isso aqui não é só para você ter uma roupinha e achar que faz parte de algo. Mas é você ser alguém, é você servir alguém. Sim. Porque se a gente não consegue servir, a gente não serve para nada. Então, a gente nasceu para servir. Isso não depende do que você tem de recursos, ou do que você tem de beleza, ou do que se você é alto ou magro. Não, nada disso. Depende do seu coração disposto a servir e amar alguém. Aleluia. Essa é a questão. No Instagram, então, gente, Legendários Uberlândia, a Rocha. E às vezes você ouve a gente falando assim, pensa, rapaz, eu não vou lá não, que eu vou apanhar demais, vou me sentir muito mal, né? E é aí que tá, eu acho que ali você pode viver, né, Felipe, aquilo que o apóstolo Paulo descreve. O apóstolo Paulo fala de uma tristeza que, segundo Deus, ela opera por arrependimento. E existe uma tristeza segundo o mundo, que opera para a morte, né? E às vezes... Você para esse versículo. Você vai falar dele aí também? Esse é benção. E eu acredito que o que acontece com a gente é justamente isso, né, na vida do cristão. Essa tristeza, que segundo Deus, ela vai operar arrependimento para a vida. Olha o tanto que é interessante, porque a tristeza de Pedro, ele operou algo para a vida, igual você disse. Sim. Mas a tristeza que Judas passou foi para a morte. Porque foi uma tristeza não de um arrependimento, mas de um remorso, né? Porque quando a pessoa suicida, se mata, ela literalmente não vê esperança em mais nada. Então ela está dizendo que não crê numa esperança. E quem é a esperança? É Cristo. Sim. Por que Pedro também não se matou? Verdade. Se for olhar, o pecado dos dois foi igual, né? Por que Pedro não foi lá no seu barquinho e suicidou? Se afogou? A pressão do pecado dos dois é a mesma. É a mesma. Você acabou de falar, a mesma. Mas por que Pedro não fez isso? E aí que é interessante, porque ele sabia que existe uma esperança para ele, independente do tamanho do seu pecado. Ele andou com Cristo, ele amou, ele foi amado primeiro, e aqui está uma revelação do Evangelho. Nós precisamos entender que nós somos amados primeiro. Não é o tanto que nós amamos Cristo, Glória mas é o tanto que ele nos amou. Então Pedro sabia disso, Pedro sabia que ele era nervoso, estourado, pecador, tudo. Mas ele falou, mesmo assim esse cara me amou. Esse homem me amou de uma maneira tão... Pedro estava endividado e Jesus chegou e falou, vem caminhar comigo. Segue-me. Ande comigo. Então Pedro olhava para Cristo e amava ele por conta do amor que Cristo derramou na vida dele primeiro. Glória a Deus. Quando a gente se sente amado dessa maneira, a gente não perde a esperança. Aleluia. A gente erra, peca. E por isso que Pedro estava lá, e todo mundo sabe, Pedro está ali, está meio que isolado, mas a gente sabe onde ele está. E quando o anjo veio e falou com aquelas mulheres lá primeiro, aquela passagem, sim, o anjo disse, reúne os meus discípulos e a Pedro, né? Citou o nome. Chame Pedro. Que mesmo que às vezes ele vai se sentir que ele não é digno, mas fala desse jeito para ele, chame ele. Isso é tremendo, né? É tremendo. Jesus lembrar o seu nome. Você ser lembrado por ele, mesmo diante de um pecado, mesmo diante de um erro, de um tropeço. Jesus falava, você é importante. Você vai sentar na mesa, você não vai sair da mesa. Seu lugar é aqui, tá aqui. Não importa o que você fez. E eu fico pensando, pastor Felipe, que no caso de Paulo, né? Paulo, ele antes de se converter, ele foi perseguidor dos cristãos. Ele matou vários cristãos achando que estava prestando um serviço para Deus. Pedro negou a Jesus, né? Então, ambos podiam carregar uma culpa dentro de si. E eu imagino que muita gente está nos ouvindo agora, está pensando nisso. Nossa, mas eu já orei a respeito de algo, eu já pedi perdão a Deus, mas eu não me sinto perdoado. No entendimento do Senhor, eu recebo perdão sentindo que eu estou perdoado ou eu preciso crer que eu estou perdoado? Você precisa crer que já foi perdoado. Essa é a questão. Você já foi perdoado. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos os nossos pecados. Então, quando a gente se arrepende, a gente está buscando algo que a gente já creu. Sim. Jesus, eu já recebo o seu perdão, que veio da cruz do Calvário, através do seu sangue sobre a minha vida, que me lavou e me remiu.
Então você já recebe isso que você está dizendo, eu creio já nisso. Aleluia. Isso é tão tremendo que o senhor está falando, porque o senhor começou falando de esperança, e o apóstolo Paulo fala que todas as coisas vão passar, mas que vão permanecer três, que é a fé, a esperança e o amor, né? Olha como Deus é maravilhoso, né? E realmente, se a pessoa não tiver a esperança e a fé para tomar posse desse amor de Deus, do perdão de Deus para a vida dela, e quiser andar sentindo, nem sempre a gente sente, viu, irmãos? Tem culto que a gente entra que a gente não sente, mas a gente crê que ele está lá, porque ele falou que vai estar lá. Exatamente, é isso, esse é o segredo. Aleluia. É porque a gente erra tanto pensando que nós temos que ser merecedores para andar com Cristo. E ele não merece nada. Verdade. Eu não mereço a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho. Eu não mereci estar aqui com vocês. A gente tem que entender que o processo da nossa vida cristã não é baseado no merecimento, mas é no favor imerecido. Quando a gente acha que merece algo, nós já estamos tropeçando e pecando. Mas quando a gente entende, igual o testemunho de Paulo que você deu, você acha que Paulo merecia alguma coisa? Paulo era um cara que matava os cristãos, perseguia cristão, prendia, batia. O que esse cara merece? Você acha que ele merecia Jesus, o próprio Cristo aparecer diante dele como uma luz para uma transformação da vida dele? É verdade, né? Então a gente vê que Jesus, ele busca corações que não se acham, mas que precisam. Glória a Deus. Hein? Nós precisamos de Cristo todos os dias das nossas vidas. Aqui a irmã Aninha. Ô, Aninha, aquele abraço, já estávamos com saudade. Ela fala aqui, paz, irmãos, bom dia, eu acompanhando aqui a programação mais uma vez. Pastores, eu sei que quando Deus nos perdoa, Ele esquece, mas nós não, né? E risadas. Sendo assim, como lidar com essas lembranças de escolhas erradas e que ainda pesam muito? Sei que já foi muito dito muito a respeito, mas é um tema bem complexo. Eu tenho muito de Pedro em mim ainda, risadas. Só não ando com a lança porque senão já viu, né? Brincadeira. Obrigado, desde já agradeço. E aí, Pastor Felipe, o que a gente pode dar aí de dica, de orientação para ajudar a vencer essas lembranças que ainda pesam? Aninha, obrigado aí pela sua participação. E é tão importante isso que ela falou, porque a única passagem que vem na minha cabeça agora é uma. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Jesus, ele quer nos aliviar de toda a pressão do peso que a Ana disse aí. Do peso do pecado, do peso do erro, do peso da falha, da mentira, da culpa. Então, quando nós nos chegamos a Cristo e temos aquela plena certeza que falamos anteriormente, pela fé e na esperança, isso é retirado de nós. O peso ainda do pecado, assim, a lembrança do pecado, ainda vai ter. Você vai lembrar que você errou lá não sei aonde, ou que você fez isso, isso e isso. Você ainda pode lembrar, mas isso não vai te pesar ao ponto de causar tristeza na sua vida. Nossa. Inclusive, na semana passada, a Kelly Omara, ela vai estar com a gente amanhã, gente, às 11 horas, Kelly Omara Dias. Ela falou a respeito disso, né, que num carro a gente tem o para-brisa, que é enorme, pra gente olhar pra frente, e o retrovisor pequenininho, pra de vez em quando a gente dar uma olhadinha, se ficar olhando demais pro retrovisor, a gente acaba batendo, né? E ela falou sobre isso, que as coisas que aconteceram e que a gente precisa deixar pra trás, elas precisam ser, assim, pequenas. Só uma referência ali, um professor pra te dizer, olha, testemunho. Né? Mas não pode ser o que decide a nossa vida hoje no presente, exatamente, né? Então tem que deixar para trás. O apóstolo Paulo, inclusive, fala isso, né? Deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Então tem que haver realmente, gente, esse deixar, né? O senhor estava falando muito aí que na montanha, a gente subindo ali, a mochila é pesada e realmente ela é. Cada vez que a gente tem a oportunidade de encostar um pouco, de tirar ela dos ombros, né? É um alívio, assim, você fala, meu Deus, né? Que alívio, né? Você dá valor em cada coisa, né? Cada coisa. E quando o senhor falou sobre essa passagem do convite de Jesus para chegar a ele, quem estiver cansado, sobrecarregado, me veio essa lembrança daquele alívio que você sente quando você deixa a carga. E é uma carga que a gente não precisa carregar, né? Essa culpa já foi levada pelo Senhor na cruz e a gente sabe, né? Nós não estamos aqui, gente, para favorecer o pecado.
O pecado em si, ele sozinho, se não fosse nem por Deus, ele já é uma destruição. O pecado faz a gente andar para trás, o pecado é um retardo, o pecado faz Paralisa. a gente ficar paralisado. O pecado em si, ele por si só, ele já é um grande mal, né? Fora essa questão de Deus. Então a gente não vai estar aqui de maneira nenhuma sendo conivente, mas o pecado em si, ele já tem suas consequências. Não precisa da gente agravar isso dentro de nós e ficar sucumbido por causa disso, né? O pecado ele é tão ruim, igual você está dizendo, que foi necessário a vinda de um filho de Deus para morrer na cruz, passar todo o processo como um homem, sentir todas as dores, ser traído, passar por tudo que tinha que passar que um ser humano enfrenta e muito mais, para morrer numa cruz, derramar o seu sangue e libertar a humanidade do pecado. Tanto que o pecado é algo sério. Sim. Só para a gente compreender isso. Então, E quando a gente assiste um filme igual aquele A Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? Dirigido lá pelo Mel Gibson, a gente vê o sofrimento que teve o Senhor, né? E quando a gente não é capaz de aceitar esse perdão, a gente está dizendo que tudo aquilo que ele passou foi em vão. exatamente. Né? Que não valeu Essa é nada. a chave. Né? Porque quando a gente acha que não são merecedores, igual o Judas, Sim. achou que a vida dele acabou. Uhum. Então ele se matou. As pessoas se matam por achar que não tem um Cristo que é capaz de perdoar, que já perdoou o seu pecado. Sim. Então a gente está anulando o que foi feito na cruz. É anulação. Se eu não crer nisso, eu estou anulando, falando que foi à toa o que Jesus fez na cruz e que precisaria ser feito mais. E que eu precisaria ajudar mais ainda Sim. para receber mais perdão ou para ser mais amado. Profundo isso que o pastor Felipe está falando, gente, porque ele entra justamente num ponto em que muitas vezes a gente fica preso à questão da legalidade, do que é certo e o que é errado, né? Inclusive, a gente já recebeu um pastor também que é legendário, né? O pastor esteve aqui com a gente e o tema dele, justo no dia dele, ele é aquele assembleano raiz de tradição, e o tema dele era pra gente falar justamente sobre usos e costumes, o que ele falou logo no meu dia, né? Mas ele citou um fato que eu nem sabia. Ele disse que houve uma época que até andar de bicicleta, a mulher andar de bicicleta era pecado, e um pecado que impedia a pessoa de tomar a ceia, né? Então, hoje, pastor Felipe, às vezes uma pessoa chega, eu já tive essa experiência de conversar com uma pessoa que estava afastada da igreja, e ela era de uma igreja muito rígida. Eu não vou falar assim os costumes da igreja, porque senão acaba identificando qual é e não é o objetivo aqui. Mas era de uma igreja muito rígida e ele não conseguia aceitar essa graça, sabe? Ele achava assim que para servir a Deus ele tinha que voltar para aquela igreja e seguir todo aquele protocolo que tinha ali. A tradição pesada, né? Como conseguir, pastor, no seu entendimento? A gente tem que compreender que existe o que a Bíblia fala e o que o homem cria. Então, algumas tradições e costumes são humanas, Sim. são dos homens. São tradições criadas da própria convivência, da comunidade em si. E aquela pessoa que participa daquilo é ensinada daquele jeito. Eu também já fui ensinado de uma forma bem, vamos dizer assim, radical lá Sim. atrás, né? E para quebrar isso é difícil. Isso é difícil. Porque tudo que você olha é pecado. É verdade. Tudo que você olha para cima, para baixo, para o lado é pecado. E essa prisão de você tudo olhar é pecado te faz pecar. Te faz pecar. Porque tudo é erro, tudo é falha. Então, quando a gente compreende o verdadeiro amor de Cristo na cruz, a gente sai fora disso. Não para ficar pecando. Sim. É o contrário, né? É o contrário. É igual vamos dizer assim, igual uma mulher assim, bem amada. Muito amada. O marido ama ela muito. Muito mesmo. Ela se sente constrangida com o amor dele. Ela não trai. Porque ela se sente muito amada. Para que eu vou pensar em trair Cristo se eu se sinto muito amado? Para que eu vou pensar em pecar se eu se sinto muito amado? Posso pecar? Posso. Mas o pecado é o quê? Um tropeço. É um tropeço. Foi a diferença de Judas também. Porque Pedro, ele pecou através na pressão, né? No medo. Ele estava morrendo de medo mesmo. Judas não. Judas premeditou, pensou. Foi planejado. É diferente. Judas vendeu. Ele planejou algo, planejou pegar Cristo, entregou a Cristo. Pedro foi pego ali, ó, naquela pressão. Você conhece. Tipo assim, você também vai morrer. Você anda com ele. Você tá ali. E ele, o que tá acontecendo? Não. Aí foi negando. Então foi numa pressão, foi num tropeço. É igual eu falo para muitos, quando eu ministro uma palavra assim, que a gente sai no dia, eu não saio da minha casa vou pegar meu carro e sair atropelando os outros. Ou bater.
Sim. Se acontecer, foi um quê? Um acidente. Um acidente. O pecado na vida de um crente, de uma vida cristã, de um homem, de uma mulher cristã, tem que ser um acidente. Mas quando você planeja, aí muda a coisa. Já mudou a configuração. Eu acredito que Judas, mesmo tendo feito tudo isso, né, se ele tivesse realmente experimentado essa tristeza, segundo Deus, que opera o arrependimento, ele teria sido perdoado. Teria sido perdoado. É igual a gente está falando de Pedro, nós estaremos falando de Judas. O pessoal pega no pé do Tomé, mas, gente, o Tomé duvidou, mas depois ele se tornou um grande missionário e foi muito usado por Deus. Né? É bom você lembrar disso, porque na vida de Pedro, olha o tanto que a vida com Cristo é extraordinária. Pedro pecou, Jesus mandou ir atrás dele, chamou ele. E quando Jesus encontra com Pedro, qual que é as 3 perguntas que ele faz para Pedro? Tu me amas, né? E Pedro negou por? 3 vezes. 3 vezes. E por que Cristo falou, Pedro, repete 3 vezes, tu me amas? Por 3 vezes. Porque aquilo que Deus faz na nossa vida é muito maior do que o pecado cometido. Estava reescrevendo ali. Então ele estava reescrevendo e afirmando quem Pedro era. Sim. E ainda para completar, Jesus ainda fala, cuide das minhas ovelhas. Né? Então quando a gente peca, Jesus ele traz nós para uma restauração, uma reconstrução maior do que era antes e ainda afirma quem nós somos e qual é o propósito que ele tem para nós. Glória a Deus. Então ele fala, Pedro, você é o meu pastor. Aleluia. O cara que vai cuidar das minhas ovelhas. Glória a Deus. Você é a rocha. Você é a pedra. Verdade, aleluia. Olha que bênção, queridos, queridas que estão com a gente aqui, ligadinhos na Maravilha FM, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Pastor Felipe Nakazato, bênção demais, também é fotógrafo, aliás, por profissão é fotógrafo. Eu queria que o senhor compartilhasse seus contatos, Instagram, pessoal que quiser conversar com ele, tirar dúvidas e também saber, né, fazer um orçamento com ele, fica à vontade, porque vai ser bênção demais. Um homem entende de deixar a gente bonito na foto. É isso aí, meu amigo, vai ser um prazer atender a todos vocês, é um prazer estar aqui. O meu Instagram é @nakazato, com 2 T's e 2 O's no final. E contato, WhatsApp é 349-8429-3414. Então vai ser um prazer receber vocês, conversar com vocês. Estou ali, pode chamar no DM do Instagram. Que benção aí. Estou aqui para a gente avançar e abençoar pessoas. Amém. Esse Nakazato, o senhor sabe o significado? Ele é o sobrenome do pai dela, da minha esposa, né? Reinaldo Metsu Nakazato. Olha. Então, o pai dela é japonês, mesmo a mãe dela é brasileira. Certo. E esse é o sobrenome, acho que não tem Ele não tem um significado. É, e o sushi lá então é presente constante. Lá é constante, lá não pode faltar. A Ioiô que ia gostar, viu, cara? Meus meninos amam tal desse sushi. Não pode faltar, não. E nós ensinamos nossos meninos a gostar também, aí a conta vai dobrando. Né? Então, gente, olha, encontramos o pastor Felipe com seu trabalho também aí de fotografia, de imagens, no Nakazato, sendo que o Nakazato ele é escrito com K, né? Isso. E 2 T's no To e 2 O's. Isso no Instagram, tá? No Instagram. Aí achei ele facinho. Tá facinho, tá lá. Belezinha. E pelo WhatsApp é o pessoal aqui do senhor mesmo? Isso, é o meu pessoal. É o 349-9166-4309. Vou repetir, 99166-4309. Faz um orçamento com ele para cobrir aí seu evento, formatura, casamento, evento de igreja. Conversa com o pastor Felipe que as imagens vão ficar top, viu, irmãos? Bênção demais. E quem tiver dúvida aí na questão dos legendários, também você pode homem, chamar. chama a gente. A esposa também que está nos ouvindo, sim, chama a gente conversa, dá todos os passos ali, o nosso testemunho, e a gente vai encaminhar essas pessoas para ter uma experiência com Deus. Lembrando que o pastor Felipe, ele direcionou, focou o ministério dele para cuidar de homens, então os irmãos estão nos ouvindo, fica à vontade para entrar em contato, não deu tempo de anotar o número dele, pede para a gente no WhatsApp aqui da Maravilha, 997-6589-89, nós vamos encaminhar todos os contatos dele. Obrigado, pastor Felipe, obrigado aos irmãos aí dos Legendários, amanhã a gente está de volta às 11 horas com o Debate Maravilha, presença da Kelly Omara Dias, e tá bom demais, e obrigado, Julinho, obrigado, Keliane, Deus abençoe. Valeu, pessoal, Deus abençoe. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Tudo que você está passando
não se compara com a glória que há de ser revelada, há de ser revelada. Existe um calendário lá no céu e Deus conhece as suas estações. Há um tempo favorável para quem crê. Em poucas linhas Ele fala pra você: chegou